A Rússia transferiu armas nucleares táticas das suas próprias fronteiras para sua vizinha Bielorrússia, a várias centenas de quilômetros mais perto do território das nações pertencentes à OTAN, entre elas a Polônia. Esta medida alarmante, na minha opinião, não fere qualquer artigo e cláusula do Tratado de Não Proliferação Nuclear assinado pela Rússia durante a União Soviética e pelos Estados Unidos, até porque os russos são os responsáveis por todos os processos que envolvem as armas nucleares transferidas para a Bielorrússia, cabendo a ela somente o apoio de segurança e escolta. A Rússia tem uma enorme superioridade numérica sobre os Estados Unidos e a Aliança Militar Transatlântica da OTAN quando se trata de armas nucleares táticas. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia tem cerca de 2.000 dessas ogivas táticas em funcionamento, 10 vezes mais do que Washington. Essas ogivas podem ser lançadas através de uma variedade de mísseis, torpedos e bombas gravitacionais de forças navais, aéreas ou terrestres, como ao Iskander russo. Elas poderiam até ser simplesmente levadas para uma área e detonadas. São armas nucleares utilizadas para ganhos táticos específicos no campo de batalha, em vez de, digamos, destruir as maiores cidades, como ocorreu em Hiroshima e Nagasaki com as ações dos Estados Unidos. Os americanos possuem cerca de 200 dessas bombas apenas, metade das quais estão em bases lá na Europa. Essas bombas nucleares como B-61 de 12 pés de comprimento, com rendimentos diferentes de 0,3 a 170 quilotons, podendo ser programadas em relação à sua potência conforme as necessidades, e estão implantadas em 6 bases aéreas, na Itália, Alemanha, Turquia, Bélgica e Países Baixos. À medida que Putin implanta mísseis nucleares na vizinha aliada e fronteira com a Polônia, passa a escalar as tensões sobre o flanco oriental da OTAN. Isso se segue a anos de narrativas de ataques nucleares por parte da ala política russa, com a intenção de assustar o Ocidente e fazê-lo reduzir o seu apoio à Ucrânia, agora no seu 3º ano de guerra contra a invasão, embora altos funcionários da aliança insistam que a medida não muda drasticamente a natureza das forças armadas da Rússia em relação às políticas estratégicas nucleares da OTAN. Isso significa o quê? Que as ameaças nucleares russas, cada vez mais próximas das fronteiras da OTAN, ainda não oferecem riscos que forcem os Estados Unidos e os europeus a mudarem a sua postura política nuclear em relação à Rússia. No entanto, os bastidores estão ficando ainda mais agitados, tanto em Bruxelas quanto em Varsóvia, capital da Polônia. As atenções dos europeus parecem estar na Bielorrússia, porém o território russo de Kaliningrado também apresenta extensa ameaça à aliança. E venho dizer aqui em primeira mão para vocês inscritos do Área Militar, a região de Kaliningrado vai ter os olhos e os ouvidos a partir de agora de toda a Europa. Desde 2018, os militares russos levaram a cabo uma grande renovação do que parece ser um local ativo de armazenamento de armas nucleares na região, a cerca de 50 quilômetros da fronteira polonesa ao sul. As características do perímetro sugerem que ele poderia servir potencialmente às forças de dupla capacidade da Força Aérea Russa ou da Marinha, mas também poderia ser um local conjunto, potencialmente servindo ogivas nucleares para a Força Aérea, Marinha, Exército, Defesa Aérea e Forças de Defesa Costeira na região. A Rússia destacou forças com dupla capacidade em Kaliningrado durante a Guerra Fria e continuou fazendo isso, mas quase todos esses sistemas de armas foram recentemente ou estão em processo de modernização. Destaco aqui para os sistemas P-800 Bastion e o OTR-21 Tochka, ambos com capacidade nuclear. A resposta do Ocidente quanto à transferência de mais armas nucleares da Rússia para a Bielorrússia se mostrou fraca, e agora Kaliningrado, pouco percebida pelos europeus, parece ter instigado os europeus a se protegerem, e a Polônia decidiu que está pronta para receber armas nucleares. Mas como isso deve acontecer e quais os planos atuais? Como já sabem, fui penalizado pelo YouTube. Conto com seu apoio em meu novo canal, Canal Analytics. Deixei um link aqui nos comentários do vídeo. Se inscreva e ative as notificações. E você também pode ajudar através de um Pix.
O presidente polonês Andrzej Duda disse que a Polônia está pronta para acolher armas nucleares em seu território se a OTAN decidir reforçar o seu flanco oriental de forma nuclear. Vale lembrar aqui, caros inscritos, que a OTAN não possui armas nucleares, mas seus membros ativos, como Estados Unidos, Reino Unido e França. Para o presidente polonês, abre aspas, a Rússia está cada vez mais militarizando seu oblast de Kaliningrado. Recentemente, tem transferido as suas armas nucleares para a Bielorrússia. Ainda segundo Duda, se os nossos aliados decidirem implantar armas nucleares também em nosso território, como parte da partilha nuclear, a fim de reforçar a segurança do flanco oriental, estamos prontos para isso. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin e seus políticos fizeram constantes ameaças nucleares veladas ao Ocidente. O desejo de Duda neste momento no compartilhamento nuclear tem sido objeto de negociações entre a Polônia e os Estados Unidos e Bruxelas há muito tempo. A nação está expandindo seus investimentos militares muito à frente de todas as outras nações, atingindo sua meta de 4% do PIB em defesa, e busca agora dobrar esta meta, caso a Rússia mostre sinais de expansão. Moscou não gostou em nada dessa declaração polonesa. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu ainda na segunda-feira sobre essa possível partilha nuclear com a Polônia, dizendo que a Rússia, abre aspas, tomará todas as medidas de retaliação necessárias para garantir a nossa segurança. Fecha aspas. Duda, que viajou recentemente para Nova York e se encontrou com o presidente Donald Trump, falou com carinho do ex-presidente, dizendo que os dois têm muitos temas em comum. E vou explicar isso. Segundo Duda, Trump é um político com quem cooperei diretamente durante 4 anos, quando era presidente. Quero enfatizar fortemente que somos amigos desde então. Gosto muito de conversar com ele porque é uma personalidade extremamente interessante e tem muita experiência, tanto política quanto empresarial. Durante o seu mandato, Trump foi visionário em relação à dependência europeia do gás e do petróleo russo, e que isso seria uma pedra para a estabilidade do continente europeu e do mundo. E de fato aconteceu. Outra visão do presidente estava no baixo investimento em defesa dos países membros da OTAN, dizendo que as nações surfavam na defesa e nos gastos dos Estados Unidos, e longe de apresentarem contribuição interna, a exemplo da Alemanha. Isso porque poucos membros da aliança estavam atingindo os 2% do PIB necessários e obrigatórios para a aliança. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, que partilha da mesma opinião de Duda sobre a segurança nacional, dizendo que a segurança e o potencial militar da Polônia são as suas prioridades. A implantação de armas nucleares na Polônia, no caso, sistemas táticos, consolidaria o país força suficiente para dissuadir a possível expansão ou ataque russo sobre o seu território e consagraria o seu alto investimento em defesa. Temos a loja oficial do canal. São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho e você receberá produtos de alta qualidade. Então acesse umapenca.com/área militar.